Irmãos, bom dia. O Salmos 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvam-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Amém, meus irmãos? Amém. É com grande alegria no Senhor que nós nesta manhã nos reunimos para juntos bendizermos o nome do nosso Deus. Quão maravilhoso é despertarmos pela manhã e os nossos corações serem inclinados a estarmos na presença do Senhor. Então ficamos felizes por essa oportunidade de juntos como igreja estarmos aqui juntos louvando ao Senhor. Vamos orar. Precisamos apresentar diante do Senhor esse trabalho, pois está escrito: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então eu vou pedir ao evangelista irmão Antônio para fazer a oração inicial. Senhor, nosso bendito e eterno Pai, graças a Deus nós te damos por esta manhã que nos concedeu por nós. Chegamos aqui, ó Pai, na tua casa, para nós te louvarmos, glorificarmos teu excelso nome. Rogamos, ó Pai, por cada um dos irmãos que se fazem presente, para que cada um de nós, Senhor, possamos aprender da tua palavra. Não deixe que nenhum de nós venha nos enfraquecer, mas que possamos cada dia mais, Senhor, nos fortalecermos através da tua palavra. E a tua palavra, Senhor, é o pão da vida. Amém. Para que possamos cada dia, Pai, seguir mais alegre, fortalecido, Senhor, e temos amor para com os outros, Pai. Assim, ó Deus, te rogamos que abençoe o teu servo, que está dirigindo o seu Amém, trabalho. em nome de Jesus. Ele palavras, sabedoria a ele para fazer o teu trabalho. Neste momento, Senhor, nós suplicamos pelos professores de classe que vão ensinar a tua palavra. Não deixe que o Padre venha de si mesmo, mas que quando ele falar seja iluminado pelo teu Espírito Santo. Vai ter que o teu Espírito começa a bênção e não te amar de ti, e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podem vos assentar. Quero convidar o grupo de louvor que vai nos ajudar aqui nos cânticos, e nós vamos estar cantando o cântico Maior é Jesus. Alguns conhecem como tudo que Jesus conquistou na cruz, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o
Amém. Irmãos, vamos abrir os nossos cantores, cantor cristão, e cantar o hino de número 96, Deslumbrante. Vamos nos colocar em pé, porque esse cântico ele dá uma puxadinha assim no diafragma. Você pode cantar bem forte, bem alegre, o hino de número 96. Quero ouvir a voz dos homens aí, viu? Amém. Em pé ainda, vamos abrir as nossas Bíblias para a carta de Paulo aos Romanos. O capítulo é 8, o verso de 12 a 17. Romanos, capítulo 8, de 12 a 17. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, porém os homens vão ler um verso e as irmãs, as mulheres, o outro verso, tá bom? Os homens começam comigo e as mulheres vão responder os versos seguintes. Romanos capítulo 8, versículo de 12 a 17. Assim está escrito, os irmãos comigo, 1, 2, 3. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Toda a igreja. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos,
também com Ele seremos glorificados. A igreja diz amém. Amém. Podemos assentar e nós vamos cantar o último cântico. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém, meus irmãos. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor da igreja, pastor Hortã. Irmãos, eu vejo assim, estava olhando assim, muitos irmãos vestidos, né, da camisa de seleção brasileira. Muitos, eu vi para perto de casa, ruas estão enfeitando, né? Alegria porque está chegando a Copa. Mas eu vou dizer para os irmãos, se existe um ano de Copa, que negócio que para mim está tão desinteressado, que para mim nem existe, é essa, né? Mas eu estou observando que muita gente está se interessando, né, ajeitando a sua roupa para concorrer no negócio de um prêmio. Tem prêmio, né? Eu estava vendo. Tem ruas lindas, lindas, estão enfeitadas. Nós devemos ter alegria em sermos missionários do Senhor. As crianças estavam cantando aqui, né? Gostei da apresentação das crianças, né? Então, nós estamos no mês de missões. O que nós estamos olhando aqui, João, capítulo 20, ele está mostrando que Jesus estava agora diante dos seus discípulos. Ele tinha vindo de uma grande vitória, uma vitória que para ele não tem grande nem pequena, mas a vitória sobre a morte. E o que nós temos então aqui é a morte vicária de Cristo. O que é morte vicária? Vicária é morte, é algo substituto. Então, morte vicária, morte substituta, que ele substituiu alguém. Vigário é um substituto. Então, por isso é chamado de morte vicária. Cristo, ele nos substituiu na cruz do Calvário. E agora, ele está diante dos discípulos,
mostrando a ele que ele está ressurreto e que essa morte vicária dele, o sacrifício dele na cruz do Calvário, não poderia ficar somente ali, não poderia ficar só em Jerusalém, mas teria que ser expandido por toda a terra, por todo o mundo, né? E ele, como faria isso? Ele chamou 12 homens comuns, como eu e você. Dentre todos os outros discípulos, ele chama 12 e dá uma incumbência a eles de levarem, falarem da morte vicária dele, ou seja, a morte substituta dele, até os confins da terra. Disse em Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas. Então, nessa manhã nós vamos falar sobre a morte vicária de Cristo, mas em relação à expansão dela, a extensão dela, ir a todo mundo, porque Cristo ressuscitou e Ele mandou. Então, a morte vicária de Cristo. A extensão do plano salvífico de redenção é a grande comissão. A extensão do plano de salvação, de redenção, a redenção do homem, é a grande comissão. Até onde ela vai chegar? Jesus chama de grande comissão, chamou 12 homens para eles levarem a outros lugares, a redenção, a salvação do homem. Porque não era Jesus não morreu só para salvar uma população em Jerusalém, não era para ficar somente em Jerusalém. Por isso ele vai dar essa ordem. E ele agora diz aos discípulos, com esses 12. Então vamos olhar aqui a comissão, a comissão. Logo depois da sua ressurreição, Jesus chamou 12 homens comuns e os comissionou a continuar a pregação do Evangelho. 12 homens comuns, como eu e você, pessoas comuns, Ele chamou 12. Tinha vários discípulos, tinha muitos. Ele passou uma noite em oração. E eu estava estudando, pesquisando sobre isso dos 12 discípulos. Jesus estava orando mesmo para escolher os 12. Quem ele iria escolher? John MacArthur, ele diz uma coisa muito importante. Jesus não estava orando em favor daqueles que ele ainda havia de escolher, pedindo ao Pai direção, ajuda para quem ele iria escolher. Ele já sabia. Quando ele chamou esse, ele já sabia, naquela oração, ele já sabia quem ele iria escolher, porque primeiro, ele é Deus onisciente, sabia quem ele iria escolher, mas ele orava em favor daqueles que ele iria chamar para a comissão, porque Jesus já iria subir e eles iriam ficar. Então, Jesus os comissionou e deu ordem para que eles continuassem a pregação do Evangelho. Então, cada um deles era como um de nós. Foram selecionados dentre os indignos e inaptos. Veja bem, cada um deles era uma pessoa, era um ser humano como eu e você. Eram pessoas indignas e inaptos a fazer aqueles serviços. Nenhum deles foram considerados dignos de fazer o serviço de Deus. Por quê? Porque, irmãos, trabalhar para Deus, fazer o serviço de Deus, é uma dádiva que Deus nos dá. É uma bênção, é uma grande oportunidade que Deus dá para nós fazermos a obra de Deus. E eles eram inaptos. Quem ia prepará-los era Cristo. Tinha menos de 2 anos e pouco, 2 anos e meio, para ele preparar esses discípulos. Então é assim, são pessoas comuns, que ele chama, ele prepara e ele diz, vocês devem ir, vamos à frente. Ser um missionário também, ou uma missionária, não é só para ir a outros lugares, mas também você pode fazer missões perto da sua casa, lá no colégio, evangelização, E então 12 homens foram selecionados. Eles eram como Elias, cada um era igual a eles. Lá Tiago 5,17, o Tiago ele diz que Elias era como um de nós, mas que ele orou a Deus que não chovesse por 3 anos e meio, mas não choveu. Depois ele orou de novo e choveu.
homens comuns, como eu e você, né? Então eles eram insignificantes e faziam parte do tipo de pessoas que Deus usa. Eles eram insignificantes, mas era desse tipo de pessoas que Deus chama e que Deus usa para fazer o trabalho dele, né? Então, pois esses homens que Deus usa, é isso que ele tem para usar. Qual é o material que ele tem para usar? Eu e você. Somos nós, seres humanos. Deus poderia usar anjos? Poderia, se ele quisesse. Mas um anjo não é pecador. Um anjo não é um ser humano. Eu e você falhamos. E é através de nós que o mundo vai conhecer. Jesus usa aqueles homens transformando a vida. Cada um tinha temperamento diferente. Pedro era um temperamento explosivo, né? O temperamento de Pedro era explosivo. Ele não deixava o negócio para depois, não. Ele dizia era logo. Tanto é que ele pega aquela espada lá, quando Jesus, né? Aí ele me dá uma mirada assim, ó. Pedro era bom de espada, filho. Ele não errou o golpe, não. Foi pá e tirou a orelha do soldado. E Jesus, ele usou essas pessoas e ensinou eles como controlar o temperamento. Então é assim, o material que Deus usa é eu e você, seres humanos. Eles não tinham talentos extraordinários, né? Aptidões intelectuais, não tinham posição social elevada na sociedade, mas eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Atos 16 e Atos 17 e 6, vamos dar uma olhadinha rapidamente para o livro de Atos, capítulo 17, versículo 6, olha o que diz a palavra de Deus. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, deixa eu ver aqui, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eram 12 homens simples, 12 homens simples, mas viraram o mundo de cabeça para baixo, dizendo que realmente quem estava trabalhando mesmo só eram 11, porque o outro era do capeta. Judas era o traidor. Mas Deus usa esses homens. Isso aconteceu por quê? Por que eles viraram? Esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Era a qualidade deles? Era porque eles eram pessoas inteligentes? Não. Não é o homem que conta, é a verdade de Deus e o poder de Deus no homem. Era a verdade de Deus, era o poder de Deus na vida daqueles homens. Quando eles pregavam, eles falavam, então as coisas modificavam. Eu estava conversando com um pastor e ele estava dizendo para mim assim, ele disse: pastor, o senhor conhece o pastor X? Eu disse: sim, eu conheço ele. Conheci muito ele, né? Ele disse: esse pastor foi pastor de minha mãe lá no Acre. E sabe, pastor, uma coisa que eu admiro muito é que aquilo que ele ensinou até hoje permanece. Minha mãe aprendeu mesmo. Ele disse: eu não sei o que tinha ali, mas que esses homens do passado, eles pregavam, ensinavam e ficavam na cabeça do povo de Deus. Mas hoje, e ainda com toda essa tecnologia, é tanta coisa que tem, e a gente ensina. E esse pastor é professor de hermenêutica, e ele disse: se faz tudo isso e parece que não fica na cabeça dos crentes como ficava no passado. Ele disse: eu admiro, eu ainda não entendo por que é assim. Mas então veja, é o poder de Deus na vida desses homens que transtornaram a sociedade, viraram o mundo de cabeça para baixo. Deus sempre usou pessoas indignas e as moldou para serem usadas por Ele. Como um oleiro, Ele molda o barro. Deus sempre vai usar, irmãos, pessoas indignas. Às vezes eu vejo o crente dizer assim, irmão diz assim: ah, pastor, eu não quero porque eu não sei, eu não tenho condição. Irmão, é assim toda vez que Deus quer usar você, sabe? Eu não tenho capacidade. Tu tens conhecimento sim, filho. Tem alguma coisa que você pode fazer, e Deus quer usar você dessa maneira. É na nossa fraqueza que o poder de Deus é manifestado, é conhecido. Paulo disse isso, porque quando eu me considero um talo, então o poder de Deus não vai aparecer. E ele estava usando pessoas dessa maneira. Ele diz: como oleiro,
Lá no interior eu vi gente fazendo panelas de barro. Você já viu alguém fazendo essas coisas de barro? A minha cunhada faz, sabe, esse negócio de barro. Mas não é qualquer barro, é aquela argila, né, aquele branco. E ela faz aquilo ali. Então eles fazem, eles moldam. Então eu estava olhando num vídeo, o homem trabalhando assim, fazendo aquele negócio, e vai esticando, ele faz o que ele quer. Então ele está dizendo assim: Deus faz esse trabalho em pessoas tão comuns, pessoas tão simples, que o mundo não os considera dignas, não os valoriza. Ele usa essas pessoas para transformar o mundo. Então Deus usa cada um para transformar esse mundo. A missão de Deus, desde o princípio, sempre foi de restaurar o homem diante de si e perante o próprio homem. A missão de Deus, o alvo de Deus, foi sempre transformar essa vida do homem, mudar a vida dele diante de Deus, e diante do próprio homem ele mostra o poder como ele faz. Eu já vi quantas pessoas, uns anos passados eu estava no ônibus e alguém falou assim, conversando com outro, evangelizando o compadre dele. E o compadre dizia: compadre, eu nasci nessa religião e nela eu vou morrer, eu não mudo. Ele disse: compadre, eu dizia da mesma maneira, nasci nessa religião e nela eu vou morrer. E tudo que ele dizia, eu era assim também. Então veja bem, Deus transforma aquela vida e ele vai evangelizar uma outra pessoa que vivia da mesma maneira que ele. Por isso que Deus não usa anjos, ele usa o ser humano. São pessoas comuns que ele vai usar para que a vida daquela pessoa seja transformada. Agora lembre-se bem que você tem que ter um bom testemunho e que as pessoas vejam mesmo Cristo em você. Então, Abraão, dele Deus criou um povo seu, um reino seu entre os homens. Deus chama Abraão, dele criou um povo, esse povo é dele, de Deus, e também desse povo ele criou o quê? Um reino. Ele tem um reino aqui nesse mundo. Criou um povo, mas também tem um reino. E nesse reino existem o quê? Leis, regras diferentes da que esse mundo tem, que é regido pelo Satanás. É um sistema mundano. É um sistema mundano. Uma certa vez alguém disse assim, falando do sistema corrupto, eu perguntei, fiz apenas uma pergunta: quem é corrupto? É o sistema ou é quem cria o sistema? Fiz essa pergunta, né? Porque esse sistema do mundo, que a Bíblia mostra, ele é corrompido por quê? Quando ela fala desse sistema do mundo, é esse que você vê, que é tudo contra a vontade de Deus. Os homens vivem nas orgias, dessa maneira que as pessoas estão vivendo. Porque aquele que criou esse sistema, ele é corrupto e é perverso, chama-se Satanás, que enganou o homem desde o início. E a Bíblia diz que é mais sagaz do que o homem. Então, nós temos nos Salmos, o salmista ele falando para todas as nações, e ele faz um convite a todos os povos a virem ou darem louvores, adoração e serviço ao Senhor. Ele convida as pessoas, o salmista dizendo isso, e ele chama as pessoas para virem adorar a Deus, louvarem a Deus e trabalharem para Deus. Eu me admiro que muita gente está desempregada e diz assim: ei, eu estou desempregado, mas aí você ouviu aqui um anúncio, nós precisamos de professores, nós precisamos desses cargos, tem esse cargo aqui, quem quiser. Aí me perguntar: pastor, o senhor vai se candidatar a algum cargo da igreja aqui, classe de senhor, com uma classe? Eu disse: não, eu não estou candidato não, só se me escolher, mas eu já estou satisfeito com os professores da nossa classe, estou satisfeito com eles, não tem problema não, por isso eu estou satisfeito, não vou me candidatar. Mas então veja bem, irmãos, tem um reino, e é esse povo que vive nesse reino, que vai falar de quem? Do rei, que é dono do reino, que criou esse reino, para conviver dentro de um sistema criado por Satanás, que é contra Deus, e que leva o homem a cada dia a ser contra Deus. Então, temos também os profetas, anunciaram
o propósito de Deus para o mundo inteiro. Os profetas anunciaram o plano de Deus, o propósito de Deus para o mundo inteiro. Isso é missões, você vai estar olhando e vendo o propósito de Deus. E Ele está chamando pessoas. Você sabe que pastor não é profissão, não é isso? Prostituta é profissão, me disseram. Olha, prostituta é profissão. Eu disse, né? Mas pastor não é profissão não. Eu digo, não tem nenhum problema. Tá? Não tem nenhum problema, tá? Mas então, em que eu posso fazer alguma coisa para tornar uma profissão? Da minha profissão secular, fora da minha profissão secular, né? Porque lá, você vê lá meu certificado, tem um bocado de certificado lá em casa dizendo que sou. Até, para você ter uma ideia, eu sou eletricista. Tenho certificado lá em casa. Sou formado, está lá escrito lá, eletricista, né? Está lá escrito. Agora, não vou dizer para mas aí o que eu tive de fazer uma outra coisa. Aí eu tive que cumprir com as exigências do governo, convalidar o meu diploma e depois fazer uma especialização. Aí hoje sou um profissional, teólogo é um profissional formado, foi reconhecido pelo governo. Todas as matérias que eles pediram eu tive que fazer isso para poder ser considerado como um profissional dentro da minha área. Pastor não é profissão, mas teólogo é. Bem, então veja bem, que as pessoas mostram, né? Alguém até perguntou para mim assim, disse assim, pastor, o senhor está sendo realizado no Abraão? Por quê? Porque o Abraão é arquiteto, e ele e agora o senhor não se formou em arquitetura, mas o Abraão se formou. Ele disse, não, você foi uma escolha dele. Ele viu muitas das vezes eu desenhando e coloquei ele também na escola para desenhar, para aprender a desenhar. Mas veja bem, Deus é diferente, Ele vai usar eu e você para alcançar o propósito dele, porque através do Filho dele, Ele mostrou tudo aquilo que Ele queria para o mundo deseja. O Espírito Santo, irmãos, na obra missionária. Então nós temos a comissão, mas também Ele disse aos discípulos que eles deviam ficar em Jerusalém até o dia em que eles iriam receber o Espírito Santo e iam ser batizados com o Espírito Santo. Então veja bem, o Espírito Santo, Ele está conosco porque nós somos pessoas tão simples. Naqueles 12 homens, Deus escolheu eles e disse, mas agora também vocês vão ter o meu Espírito que vai acompanhar vocês. Então é o Espírito Santo quem dá poder para se realizar missões. O Espírito Santo é quem dá poder para realizar missões. Sem o Espírito Santo não há salvação de pecadores, porque é Ele quem convence o homem do pecado. Então sem o Espírito Santo não pode haver conversão de pecadores. É o Espírito Santo que incentiva os crentes a uma vida de santidade e pureza diante de Deus. É Ele quem faz isso. É a ação do Espírito Santo na obra missionária, trabalhando em missões. É o Espírito Santo quem testifica que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. É Ele também a garantia da nossa salvação. E é importante na obra de missões. Ele é a garantia da nossa salvação. De todas as promessas de Deus que Deus deu, o Espírito Santo é a garantia. Sem Ele você não tem nenhuma garantia. E Jesus conhece, Ele disse, eu conheço as minhas ovelhas. Por que Ele conhece as ovelhas dele? Porque tem o Espírito Santo que é dele. É a marca das ovelhas de Cristo. É o Espírito Santo de Deus. Então nós não estamos sozinhos na obra de missões. O Espírito Santo está conosco. Então nós temos que a extensão do plano salvífico de redenção é a grande comissão. Deus comissionou esses homens com o propósito de levar a extensão da morte vicária dele a todos os confins da terra. 12 homens e um só propósito. 12 e um só propósito. Então primeiro nós estamos vendo aqui a extensão do plano salvífico de redenção, é a grande comissão. Segundo, a morte vicária de Cristo.
começa aqui o trabalho missionário após a ascensão de Cristo. Depois que Cristo morreu, ressuscitou, agora aqui no Novo Testamento ele vai começar essa obra missionária, o trabalho missionário por esses homens que ele os chamou. Quando, lá no passado, quando a gente ia para uma fábrica, trabalhei em uma fábrica lá no distrito, e até onde eu trabalhei, comecei trabalhando, para eu aprender a cortar ferro, soprar solda, fazer tudo isso, antes de começar, eu tive que aprender. Fui para a escola dentro da empresa, a empresa me ensinou, e depois eu fui para a prática, fui trabalhar. Lá no distrito foi a mesma coisa. Quando eu cheguei lá, os homens foram ensinar aquelas coisas todinhas para nós, Então, assim também a Bíblia nos mostra que esse trabalho missionário após a ascensão de Cristo, ele preparou esses 12 homens. Agora eles vão para a prática, vocês vão trabalhar. Ele deu autoridade para eles. Cristo vai subir, ele disse: agora vocês vão fazer essa obra missionária. E sabe, jovem, criança, adolescente, senhor e senhora, você pode ser essa testemunha fiel de Cristo, falar da morte dele, do que ele fez por você e por todos, lá no seu colégio, lá na faculdade, lá no seu trabalho, onde você mora, onde você estuda. Faça isso. O começo da obra missionária, olha lá para o livro de Atos, capítulo 1, vamos rapidamente, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5, diz assim a palavra de Deus: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então vai começar a obra. Os 2 últimos mandamentos de Jesus a seus discípulos: ficarem em Jerusalém até serem batizados com o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém. Segundo mandamento: ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho. Mateus 28, 19. Ide, 2 mandamentos que ele dá, os 2 últimos mandamentos aos discípulos: fiquem em Jerusalém e aguardai o Espírito Santo. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E ide. Veja bem, mas essa palavra aqui, quando ele usa ir, para quem, no nosso português, você que estuda a nossa língua, você sabe que aqui ir, o verbo aqui está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Não, Deus não fez um pedido, Jesus não fez um pedido, mas ele deu uma ordem a eles, a nós, a você e eu: ide aos lugares onde tiver uma pessoa, ela precisa ouvir o Evangelho. Ao porem os discípulos esse plano em prática, deu-se o início humano, histórico e geográfico de missões. Quando eles colocaram esse plano de Deus em prática, iniciou-se então, aqui, o plano de Deus, histórico e geográfico, através desses homens, da história, e por todo, geográfico é por todos os lugares. Eles agora saíam, eles tinham um objetivo, tinham um alvo que eles tinham recebido de Cristo, o alvo a ser atingido. De que maneira eles iam trabalhar? Deus instruiu. Jesus chamou esses homens e eles foram, obedeceram. Então, Pedro, logo após o dia de Pentecostes, ele evangelizou com poder todos os estrangeiros que estavam na cidade naquele dia. Olhando para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 14, Atos 2, 14, 37 e 38, veja o que diz aqui Pedro. Lucas registrou isso no livro de Atos. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Veja os versículos 27 e 28. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então o apóstolo Pedro, ele pregou o evangelho tanto para os judeus como para os que estavam ao redor, que haviam ali em Jerusalém.
Pedro pregou com autoridade, porque ele recebeu essa autoridade, como os outros apóstolos, de quem? De Cristo, e foram autorizados por ele a pregar o Evangelho. João e Pedro pregaram o Evangelho no Sinédrio e no templo para todos os que ali estavam. João, ele pregou, veja Atos capítulo 4, versículo 8, olha o que diz a palavra de Deus. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, todas as autoridades que estavam ali, eles pregaram. Veja ainda Atos capítulo 3, versículo 12, e olha que ele diz: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: os israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro chama a atenção para essas pessoas que estavam olhando para ele como se aquele dom de cura fosse deles, como se a obra fosse deles. Então veja bem que esses homens comuns que Deus estava usando para a glória e honra do seu nome, ele aponta e diz assim: ei, por que vocês estão olhando para nós? Sabe quem fez isso? Foi Deus, Cristo Jesus. Quem deve ser visto, anunciado, é Cristo. Eles estavam anunciando Cristo, o libertador, aquele que liberta o homem do pecado. Estevão marcou o início da igreja primitiva em Jerusalém, com suas mensagens poderosas e também com sinais, e principalmente com seu testemunho diante do martírio que sofreu. Estevão foi um mártir, que ele sofreu ali em Jerusalém, mas pregou o Evangelho com autoridade, que as pessoas olhavam para ele, tremiam de raiva, mas viam brilhar nele Cristo. Eles viam Cristo em Estevão. Irmãos, é isso que atrai. Eu estava até falando para os irmãos lá no IBBF, sexta-feira, e eu dizendo para eles: vocês sabem o que fazia lá no passado essas pessoas se converterem? Diga uma coisa: se houvesse pena de morte, como tinha no passado, para quem se convertessem, será que hoje se converteria as pessoas? Pena de morte para quem fosse pego servindo a Deus? Será? Eu disse: por que com pena de morte, enquanto mais se matavam, mais se convertiam as pessoas? Sabe por quê, irmãos? É porque essas pessoas viam o poder de Deus na vida daquelas pessoas. Elas viam Cristo. Por que eles estão morrendo por alguma coisa? O que é isso? Então elas iam saber e conheciam a Jesus Cristo e seguiam a Cristo, mesmo para pagar com a própria vida. E hoje se faz tanta coisa, oferece tanta coisa para atrair as pessoas para que elas sigam a Cristo. Você sabe o que significa isso? Que a igreja está perdendo a autoridade. A igreja está perdendo a autoridade, porque as pessoas não estão mais vendo Cristo na vida do seu servo. De muitos servos, elas não veem mais Cristo. Você chega, é um culto, parece assim tão simples, o culto vão, não é? Igrejas, eu já preguei em igrejas, irmãos, que vou te dizer uma coisa, eu ficava olhando assim: Senhor, o que está acontecendo? Que parece que um negócio estava impedindo a gente de pregar. Como eu já preguei em igreja tão pequenininha, que parece, quando eu falo pequena, em quantidade de números, tá? Mas que você sente ali a presença de Deus, e você sente animado e você continua pregando. Então, o problema de hoje é que as pessoas não veem mais Cristo na vida de muitos, e as igrejas vão perdendo o seu poder, aí vão inventar, vão passar, deixam de pegar o poder do Espírito Santo para pegar o poder de inteligência do ser humano, e fazer a vontade do homem. O que aconteceu com tudo isso? O Estevão testemunhou. Então, por último, a igreja, de modo geral, anunciava o Evangelho a todas as pessoas. Veja bem, agora toda a igreja. Atos 6 e 7, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, ou seja, seguidores. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam o quê? A fé. Passavam para quê? Eles estavam se convertendo. Almas, a toda a igreja envolvida. Toda a igreja. É a igreja toda envolvida na obra do Senhor, no trabalho de Deus. Não é só um grupo, irmãos. Não só é uns irmãos, mas é toda a igreja que faz a grande diferença. O resultado de todo esse trabalho
começo e tem um resultado. Atos 2, 9, 11 e 41 mostra isso. Vamos olhar rapidamente para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 9 a 11. Ele diz assim, ó. Diz assim as Sagradas Escrituras: somos partos, medas, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Veja o versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. A igreja trabalhou. Você quer que a igreja cresça? Trabalha. A Bíblia está aqui, ó. Vamos trabalhar. Vidas transformadas, vidas em que o mundo olhe e veja Cristo. A igreja fez isso. E o resultado, essa quantidade de gente se convertendo. As pessoas se converteram ao Evangelho e levaram as boas novas de salvação aos patrícios. Aqueles que se converteram naquele local, levaram essa salvação para onde eles iriam, onde eles moravam, aos patrícios deles. E então, ali foram implantadas várias igrejas naqueles outros povos. Várias igrejas foram plantadas ali. Várias igrejas. Porque aquelas que ouviram o Evangelho passaram para outras pessoas. Lembra do que Paulo disse a Timóteo? Como é que ele deveria fazer? Ensina homens idôneos para que eles possam preparar outros. Então o discípulo faz outro discípulo. Jesus preparou esses discípulos, 12 homens, para eles prepararem outras pessoas, ganharem outros. O suporte missionário. Suporte missionário. Como nós devemos ajudar um missionário? Como nós devemos ajudar um missionário? O irmão disse para nós assim, lá em Belém é problemático. Lá tem o Ciro de Nazaré. Eu disse, mas em outros cantos também tem muita coisa aí que... Lá no Cearázinho também, lá no Ceará tem lá o Cícero, né? Mas então, suporte missionário. Como eu devo ajudar o missionário? Primeiro, oração. Você ora em favor do missionário? Mas muitas das vezes você não está orando nem por você mesmo, quanto mais pelo missionário, não é isso, irmão? Oração pelo missionário. Orar é estar comprometido com os interesses de Deus sobre a terra. É estar comprometido com os interesses de Deus aqui nesse mundo. A oração intercessória é para missões. A oração intercessória para missões, ela é para missões, o mesmo que a força aérea e a artilharia são para os soldados que atacam uma posição inimiga bem munida. Eu estava olhando isso aqui, pesquisando e anotei isso aqui, ó. A oração intercessória é para missões, o mesmo que a força aérea e a artilharia são para o soldado que ataca uma posição inimiga bem munida. Quem já foi soldado sabe o que é, né? Quem serviu as forças armadas, eu não sabe não, acho bonito, mas eu assisti aquele filme, a gente acha bonito assim, eu assistindo, né? Mas quem está lá não é bonito não, você vê cair uma bomba assim perto de você, você pula de todo jeito. Mas aquele, até o último homem, né? Você viu aquele soldado, né? Que ele luta, arrastando uns para ajudar a dar. Então, quando você está lá, que vem aí a força aérea vem dando apoio ao soldado que está ali na fronteira. A oração é assim, irmãos, para o soldado missionário que está lá no campo, na fila, na fronteira, lutando contra as forças do mal. Que não é a nossa luta, não é contra a carne e sangue, mas é contra as potestades do ar. Lembre-se disso. Nós estamos lutando contra o diabo, todas as forças dele, irmãos. É por isso que a oração, a igreja deve orar. É o crente de joelho, a igreja orando, clamando a Deus, pedindo por esses irmãos que estão anunciando o evangelho. Segundo, sustento financeiro. Nosso tempo está um pouco avançado. Lucas 10 e 7, 1 Coríntios 9, 9 e 10, todos esses versículos eles dizem a respeito. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios:
Não deve se atar a boca do boi quando ele estiver trabalhando no moinho, sabe? Porque naquela época eles pegavam boi e assim, ó, e atava naquela pedra grande assim, naquele cabo grande, e o boi ficava rodando ali, ó. Então, enquanto o boi estava rodando para moer o trigo, tinha aquele negócio assim que eles faziam, aquele negócio assim para colocar na boca do boi, e eles ficavam comendo ali o milho que desse o alimento para poder dar força para ele rodar aquela pedra terrível, né? E o Mateus diz: digno é o obreiro do seu salário. Aí alguém disse assim uma certa vez: mas para que salário ele tem que viver pela fé? Tu queres viver essa fé? Tu queres viver essa fé que tu queres que o missionário viva? Ah, ele não quer não, né? Então, sustento financeiro. O modo de contribuir com a oferta demonstra o espírito que se tem e deve apresentar a adesão real e total de um crente à obra e ao ideal missionário. Nós temos o ideal missionário, né? Você vai mostrar a sua adesão, que você está comprometido com a obra missionária, ajudando, contribuindo com ofertas. Por quê? Porque o obreiro tem família, o obreiro é um ser humano. Você aprendeu que esses obreiros, eles são homens como você e eu. Nós comemos. Agora, você não passa por todas as dificuldades que eles passam, né? Você não passa. Eu me lembro que nós fazíamos um culto lá em Codajás, lá para o interior, e nós chegamos lá, e teve irmã assim, pastor, eu vou ter que usar minha calça comprida aqui mesmo, porque os carapanãs não era de dia, era bicho que picava insetos, né? Os insetos, ó, vou dar aqui o nome: carapanã, borrachudo, meruim, e tinha outros, tá? E mutuca, é picada, bicho que pica, né? Mutuca. À noite, carapanã, do mesmo jeito. E eu olhava que as irmãs ficavam com as pernas todas marcadas da picada dos insetos. Mas nós fomos fazer a obra missionária. Eu fui pregar lá no Rio Copeá, irmãos, 6 horas da tarde, não podia nem se abrir a boca, de tanta carapanã, tanto inseto. Mas você não estava lá, eu estava lá. Esses missionários, eles aí precisam. Então a participação sua ativa, irmãos, é muito importante. Mas não só financeiro, mas de corpo e alma, no sentido de salvar os perdidos. O sentido não é só eu cooperar com a oferta, porque eu tenho que mandar para aquele missionário. O sentido não é eu vou sustentar aquele missionário, mas eu vou dar suporte para que o missionário possa ser um ganhador de ganhar almas. Porque se o missionário deixar o trabalho, o campo missionário, ele vai trabalhar no serviço secular e o trabalho de Deus vai ser prejudicado. Então ganhar almas. E terceiro e o último, suporte missionário, uso da tecnologia. Uso da tecnologia. Por meio dos meios de comunicação modernos, as possibilidades de relacionamento são ilimitadas. Podemos falar e escrever diretamente com a pessoa que estão muito distantes. Irmãos, WhatsApp. Você não usa o WhatsApp? Não é isso? Você liga de repente e conversa com ele por aqui, está enxergando o rosto do missionário que está lá longe. Você está enxergando ele aqui, ó. Conversa com ele. Eu converso com o Júlio lá em Belém. Eu dou aula. Eu estava dando aula online para os irmãos lá em Tefé, Manaquiri e Manacapuru. E a gente está vendo o rosto deles. Então a tecnologia, ela nos ajuda. Se você quiser escrever carta, também você pega o endereço e escreve essa carta para esses irmãos. Porque, irmãos, isso vai ajudar muito. Eu digo porque eu já fui missionário, trabalhei no campo missionário. E muitas das vezes, quando a gente recebe a visita de um irmão, isso dá uma força tão grande, irmãos. Anima o obreiro, às vezes ele está desanimado. Só ele, que nem cantiga de grilo. E quando você fala, você liga, você mandou alguma carta para ele, você foi lá e visitou, abraçou, conhecer o local de trabalho. Nossas viagens missionárias, elas têm como objetivo de mostrar para as pessoas como é que é o trabalho no campo missionário. E aí já teve irmã que foi com aquele sapatinho assim, ó, com aqueles salto assim, ó, lá no interior. É só para ter os... desce. O bico fino, aquele negócio salto fino, né? A minha irmã lá está no interior. É sandália mesmo.
É assim, não leva daquele bico final, porque você vai, porque ele vai ficar todinho assim no chão. Então, irmãos, missões, você conversa com gente de qualquer parte do mundo, em qualquer parte do mundo você pode conversar com uma pessoa. Então lembre-se bem, o missionário é uma pessoa comum, como eu e você, que está cumprindo o plano de Deus. E então, se você quer ser um missionário, contribua, lembre-se, faça parte do plano de Deus. Deus chamou 12 homens comuns, preparou eles e os enviou, e deu poder a eles para que eles pudessem fazer a obra. Você tem o Espírito Santo, e nós temos como ajudar esses homens. Então vamos trabalhar, porque o resultado virá. A nossa parte nós temos que fazer, e a parte de Deus é a mais importante, essa só Ele faz, que é a transformação dos pecadores. Vamos orar, contribuir, agir, e lembrando, valorizando esses que vão para o campo missionário. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, e depois da oração o culto está encerrado. Querido Pai, a Tua palavra ela foi já explanada. Pedimos a Tua graça sobre todas as pessoas que ouviram a Tua palavra, que ainda hão de ouvir. Por graça e misericórdia do Senhor, o Senhor venha ajudá-los a colocar em prática. E ajuda-nos a sermos esses missionários que o Senhor quer para continuar a Tua obra, o plano salvífico de Deus. Que a Tua morte vicária, ela possa ser conhecida, Pai, em todos os confins da terra. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo, para que eles possam sempre estar em alerta, para contribuir com missões. Pai querido, e que essa igreja sempre possa continuar sendo uma igreja missionária. Pedimos a Tua graça, que assim como o Senhor nos trouxe em paz, o Senhor nos leva em paz, livrando-nos da violência, dos acidentes, das enfermidades. Querido Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa a nossa nação, salva a nossa nação brasileira, em nome de Jesus, amém.